Bem-vindo ao canal Hora da Bíblia. Hoje você vai conhecer uma das histórias mais emocionantes e inspiradoras de toda a Bíblia. A história de um homem que, mesmo perdendo tudo, não perdeu sua fé. Imagine só, em questão de dias, você perde seus bens, seus filhos, sua saúde e até o apoio de quem você ama. E aí eu te pergunto, o que você faria? Será que você teria forças para continuar acreditando? Prepare-se, porque a história que você vai ouvir agora vai mexer profundamente com o seu coração. Fique comigo até o final, porque você vai se surpreender com a lição de vida que esse homem deixou para toda a humanidade. Jó era um homem muito rico, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Era respeitado por todos e tinha uma vida completamente abençoada. Ele possuía muitos animais, servos e uma família linda. Mas você já percebeu que, às vezes, as maiores batalhas vêm para as pessoas mais fortes? No céu, aconteceu algo que mudaria completamente a vida de Jó. Satanás se apresentou diante de Deus e lançou um desafio. Será que Jó só era fiel porque tinha uma vida próspera? E se tudo lhe fosse tirado, ele continuaria fiel? Nesse momento, começa uma das provas mais difíceis já registradas na história da humanidade. E aí? Me responde nos comentários. Se tudo te fosse tirado hoje, sua fé continuaria de pé? De um dia para o outro, as más notícias começaram a chegar como ondas de uma tempestade. Primeiro, Jó perdeu todos os seus bois e jumentas, levados por saqueadores. Logo depois, um fogo caiu do céu e consumiu suas ovelhas e pastores. E não para por aí, mas mensageiros chegaram trazendo notícias terríveis. Seus camelôs foram roubados, seus servos mortos. E, como se não bastasse, uma tragédia ainda maior aconteceu. Um vento fortíssimo derrubou a casa onde seus filhos estavam reunidos, matando todos eles de uma só vez. Imagine, perder todos os seus filhos de uma só vez. Respira fundo e me responde, como você reagiria se estivesse no lugar de Jó? E mesmo com toda essa dor, Jó fez algo que poucos teriam coragem. Ele se levantou, rasgou suas vestes em sinal de luto, raspou sua cabeça, se ajoelhou no chão e adorou a Deus. E então, ele declarou uma das frases mais impactantes de toda a Bíblia. No saí do ventre da minha mãe, e no voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Você consegue imaginar alguém, no meio de tanta dor, ainda conseguir agradecer e adorar? Isso é simplesmente inacreditável. E olha, se até aqui essa história já mexeu com você, fica até o final, porque o que vem a seguir é ainda mais surpreendente. Mas as provações não pararam por aí. Satanás mais uma vez se apresenta diante de Deus e diz, tudo bem, ele suportou perder seus bens e seus filhos, mas toca na saúde dele e verá se ele não te amaldiçoará. E então, Jó é atingido por feridas dolorosas, da cabeça aos pés. Imagine coceiras, feridas abertas, dores insuportáveis. Jó chega ao ponto de se sentar no meio das cinzas, se coçando com pedaços de cerâmica. Nesse momento, até sua própria esposa se volta contra ele e diz, você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. E aí? Pensa comigo. Se até quem mais te ama te abandonasse no momento mais difícil, você permaneceria firme na fé? Mesmo ouvindo essas palavras duras, Jó responde com uma calma surpreendente e cheia de sabedoria. Você fala como uma insensata. Aceitaremos de Deus o bem, e não também o mal. E mesmo coberto de feridas, na miséria, na dor, na perda e na solidão, Jó não pecou e não culpou a Deus em nenhum momento. Agora me responde aqui nos comentários. Quantas vezes você já se revoltou por coisas muito menores? Quantas vezes a gente reclama por problemas que, comparados aos de Jó, são tão pequenos? Essa história não é só sobre dor, é sobre resistência, fé e propósito. Foi então que chegaram 3 dos seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Eles vieram, teoricamente, para consolar Jó. Mas quando o viram, mal o reconheceram de tanto sofrimento. Sentaram-se no chão ao seu lado por 7 dias e 7 noites, em completo silêncio. Sabe aquele tipo de dor que é tão grande que nem palavras cabem? Só que depois desse silêncio, começaram os julgamentos. Eles passaram a dizer que tudo aquilo só poderia ser resultado de algum pecado escondido. E aqui vem uma reflexão profunda para você. Quantas vezes você já foi julgado por coisas que só você e Deus sabem?
Quantas vezes você ouviu críticas no momento em que mais precisava de apoio? Jó, no meio das acusações, começa a questionar, chorar, desabafar, perguntar o porquê de tanto sofrimento. Ele chega a desejar não ter nascido. E sim, ele questiona a Deus, mas não perde sua fé. E talvez, nesse momento, essa história comece a conversar diretamente com você. Afinal, quem nunca olhou para o céu e perguntou: por quê, Deus? Por que comigo? Talvez você esteja passando por um momento difícil e esse vídeo esteja chegando até você como um sinal de que você não está só. Comenta aqui. Você já viveu um momento em que sentiu que tudo estava dando errado e parecia que Deus estava em silêncio? E aqui chegamos ao ponto mais surpreendente dessa história. De repente, Deus fala. E quando Deus fala, tudo muda. Deus não responde diretamente às perguntas de Jó, mas começa a fazer perguntas que mostram sua grandeza e poder. Onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Você é capaz de controlar os mares. Sabe onde mora a luz e onde habita a escuridão. Deus, com toda a sua majestade, mostra que há coisas que vão além do nosso entendimento. E aqui te pergunto, será que nem tudo na vida precisa ter uma explicação? Será que, às vezes, confiar é mais importante do que entender? E então, depois de ouvir Deus, Jó entende que ele não precisava de respostas, ele precisava confiar. Ele se humilha, se arrepende das palavras precipitadas e reconhece: sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E aqui vem a parte que muitos não esperam. Deus não apenas restaura a vida de Jó, mas o abençoa ainda mais do que antes. Jó recebe o dobro de tudo o que tinha, tem filhos novamente, vive muitos anos e morre em plena velhice, cheio de dias e de bênçãos. Você consegue perceber o tamanho do cuidado de Deus? Que até nas maiores dores, ele prepara uma vitória que vai além do que podemos imaginar. A história de Jó é um lembrete poderoso de que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus nunca perde o controle. Talvez você que está assistindo esse vídeo esteja passando por um momento de dor, perda, angústia ou até de desespero. Mas eu quero te dizer, assim como Deus não abandonou Jó, ele também não te abandonou. Então comenta aqui, qual situação difícil você está enfrentando hoje? Compartilha nos comentários, porque queremos orar por você. E se essa mensagem falou com você, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal Hora da Bíblia e compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra. Lembre-se, a dor pode até durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se hoje está difícil, saiba que Deus já está preparando sua restituição, sua cura e sua vitória. Confie. Persevere, não desista. Assim como Jó, você também pode ser testemunha viva do poder de Deus em meio às maiores adversidades. E se você gostou desse vídeo, aqui na tela estão mais 2 que vão fortalecer ainda mais a sua fé. Clica aí e continua com a gente no Hora da Bíblia. Que Deus te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo.